Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui mais uma aula de TecMat, de Tecnologias dos Materiais. Começando nossa terceira quinzena, então essa é a nossa quinta semana, né, de aula no presencial. O tema de hoje vai ser tratamentos térmicos e metais. Na verdade, esse tema vai ser o tema da semana, da quinzena, porque essa aula aqui, apesar de ser curta, eu vou dividir ela em duas para não sobrecarregar, dar muita informação de uma vez só. Então, essa primeira semana aqui eu vou passar um pouquinho menos da metade dessa apresentação. E na outra semana eu passo o resto e passo a atividade. E é isso aí, beleza? Vocês estão vendo a videoaula agora que eu já postei a aula, a apresentação, já postei o exercício que eu vou corrigir daqui a pouco. E é isso aí. Gente, qualquer tipo de dúvida em relação à nota, ou se você vê que a sua nota é errada, vocês podem mandar e-mail, tá bom? Algumas pessoas me mandaram reclamando de uma coisa ou outra, e quando eu vejo que eu errei, eu corrijo, tá bom? Ou talvez você mandou para mim, eu não reparei que você mandou, porque eu sei que devido à instabilidade do sistema, tiveram algumas pessoas que me mandaram por e-mail. Né? E por e-mail, perder por e-mail é muito fácil, né? Às vezes eu olho e não conto, né? Então eu posso errar nesse sentido. Mas vocês me avisam que eu corrijo, beleza? Na semana seguinte, semana que vem, né, eu vou postar também, vou disponibilizar para vocês, para a semana 2, a recuperação 1, daquela avaliação 1, né? Essa recuperação aí vai para ajudar aí quem for com nota baixa aí nas primeiras provas aí, né? Lembrando, eu falei isso aqui algumas vezes, eu não sei se vocês entenderam ainda. Nossas atividades foram divididas aí. Nós temos 11 atividades. De 1 até a 4 é a primeira avaliação, que já botei a nota lá. 5, 6 e 7 é a segunda avaliação. Vocês estão fazendo ainda. 8, 9, 10 e 11 é a terceira avaliação. Beleza? Então a primeira já está feita, já está com a nota no sistema. Então quem tá abaixo da média vai poder fazer a recuperação via Moodle na próxima semana, tá bom? Vai ser um questionário, não sei se algum outro professor já utilizou questionário no Moodle. Vai ser um questionário, vocês resolvem e é isso. Dá um tempo aí de uma semana para resolver. Aí vocês podem acessar quando tiver mais tranquilo, a internet estiver melhor, se tiver disponibilidade. E é isso aí. Então eu recomendo que quem tiver com nota abaixo da média já se programe para estudar, para começar a rever aquele conteúdo inicial, que é o conteúdo do capítulo 1 até o capítulo 4, né? Que é ligações atômicas, estruturas atômicas, estrutura cristalina, essa parte a gente viu em sala, e imperfeições dos cristais, imperfeições dos sólidos, tá bom? Então é isso aí, vamos começar a aula de hoje. Tratamentos térmicos e metais. Bom, tratamento térmico, até o nome já diz, né? É o processo de aquecer e resfriar o material em condições ambientais específicas, com o objetivo de modificar sua microestrutura e, consequentemente, suas propriedades. Então, eu falei no início do curso para vocês que um dos objetivos dessa disciplina é que vocês consigam identificar, relacionar microestrutura e propriedade, né? Quando a gente está trabalhando com materiais, se eu modificar a microestrutura do material, eu consequentemente vou modificar alguma propriedade. Beleza? Então é importante a gente correlacionar isso, né? Então pensa comigo. Às vezes eu quero ter um material muito resistente, né? Mas para ter um material muito resistente, eu preciso de uma estrutura, sei lá, X, uma estrutura qualquer X específica. Como eu faço para alcançar essa microestrutura específica? É aí que entra a noção de tratamento térmico, né? O tratamento térmico é o processo que a gente vai utilizar para modificar a microestrutura de maneira que essa microestrutura confira as propriedades que eu desejo. Tá bom? Então a lógica é essa. Então, sei lá, eu sempre gosto de dar exemplo da cadeira da sala de aula, cadeira que você senta na sala de aula. Da cadeira, ela tem que ser resistente, beleza? Então, para aplicação já sei que ela tem que ser resistente. Então a propriedade mecânica dela é, sei lá, uma alta resistência mecânica. Que microestrutura eu preciso ter naquele aço para chegar a essa alta resistência mecânica? Aí você identifica, sei lá, você identifica que você precisa de uma estrutura CFC
com grãos finos e tal. Que tratamento térmico eu vou fazer no meu material bruto para chegar nessa estrutura, né? O tratamento térmico é o processo que você vai fazer para alcançar a microestrutura que você quer, né? E é claro, a microestrutura é sempre o caminho que a gente liga o processo até as propriedades, né? Isso vai ficar mais claro à medida que eu vou falando aqui na aula. Então, bom, os tratamentos térmicos eles podem ser realizados com vários objetivos diferentes. Eu posso tentar reduzir as tensões internas, né? Tensões, acredito que vocês já sabem o que são tensões, né? Força sobre a área, tensão é um esforço. Alguns procedimentos, alguns processos deixam o material com umas tensões internas dentro dele. E essas tensões são muito ruins, porque elas fazem com que o material empene, com que o material trinque. Então é indesejado essas tensões. Para remover tensões internas, eu posso usar algum tratamento térmico. Eu posso aumentar ou reduzir a dureza de acordo com o tratamento térmico. Eu posso aumentar a resistência mecânica, ou reduzir também, mas aqui eu acho que eu estou falando aqui nossos objetivos, né? Geralmente a gente não quer reduzir a resistência mecânica. Eu posso mexer na dutilidade, posso mexer na resistência ao desgaste, à corrosão, ao calor, posso mexer nas propriedades elétricas, ópticas, magnéticas. Então o tratamento térmico é meu caminho, é a receita que eu tenho que seguir para ter o bolo que eu quero no final. Entenderam? É o procedimento que eu tenho que fazer para eu ter a estrutura desejada, de acordo com a minha aplicação. Tranquilo? Então o tratamento térmico é muito importante nesse sentido. Bom, essa definição de tratamento térmico específico para cada função, isso é muito dependente da natureza do material. Por exemplo, se eu estou trabalhando com aço, eu conheço muito bem os tratamentos térmicos que vão me dar a estrutura que eu quero. Sei lá, se eu quero a estrutura X, eu sei qual tratamento que eu vou usar para chegar naquela estrutura X. Né? Porém, para alumínio é diferente, para cobre é diferente, para níquel é diferente. Então, para cada metal diferente, eu tenho tratamentos térmicos específicos. Né? É claro que eu tenho alguns tratamentos térmicos que são abrangentes, que servem para todos os metais, mas tem outros que são específicos para o aço, tem outros que são específicos para liga de alumínio, tem outros que são específicos para vidros. Né? Então, essa questão do tratamento térmico depende muito do material que eu estou analisando, que eu estou em mãos. Né? Bom, agora vamos dar nome aos bois. Né? Principais tratamentos térmicos que a gente vai ver nessa aula. Primeiro deles, recozimento. Né? Esses três primeiros a gente vai ver na aula de hoje, que é recozimento, normalização, têmpera e revestimento. Né? Recozimento tem vários tipos, então toma um pouquinho mais de tempo. Normalização é outro tratamento térmico similar ao recozimento. O terceiro tratamento é a têmpera, né? Têmpera / revenimento. Eu coloquei os dois juntos, porque o revenimento ele só é feito depois da têmpera. Beleza? Então eles sempre estão juntos aí, mas são dois tratamentos diferentes. Tem o endurecimento por precipitação. É uma maneira de endurecer o material através de tratamentos térmicos. Né? Esse número 4 de endurecimento por precipitação, na verdade, ele engloba dois tratamentos térmicos em seguida. Eu vou explicar isso depois. Eu tenho a martêmpera e a austêmpera. Espero que vocês já tenham se familiarizado com os nomes aí, né? Ferrita, austenita, martensita, perlita, bainita. Tem muito nome diferente. E para finalizar, eu vou falar dos tratamentos termoquímicos, né? Que a gente fala que é termoquímicos porque eles mexem um pouco a composição do material também. Né? Além de envolver temperatura, por isso que é termoquímico. Esses tratamentos eles são conhecidos também como tratamentos superficiais, que eles servem só para a superfície do material. Vou falar isso também em seguida. Bom, tem alguns fatores que influenciam o tratamento térmico. Como falei na aula passada, espero que vocês tenham assistido essa aula, que essa aula é super importante, de diagrama de fases. Eu mostrei para vocês o diagrama TTT. O que significava TTT? Tempo, temperatura e transformação. Nesse diagrama, eu falei para vocês que a transformação ela depende do tempo e da temperatura. Certo? E o tratamento térmico, de uma maneira grosseiramente falando, ele está querendo transformar o material, transformar a microestrutura. Se vai ocorrer uma transformação, essa transformação
ela é muito dependente do tempo e da temperatura. E como a gente viu na aula passada também, a velocidade de resfriamento é importante. Porque se resfria o material rápido ou resfria devagar, a estrutura final pode ser diferente. Né? E outro fator que é também importante são as condições ambientais onde essa transformação está ocorrendo. Então esses são os fatores principais que influenciam no tratamento térmico: tempo, temperatura, velocidade de resfriamento e condições ambientais. Bom, então pelo recozimento, que é um tratamento aí que vocês vão ouvir durante muito tempo aí, nessa parte de materiais, na parte de mecânica, né? Quem for fazer engenharia mecânica vai ver isso aí de novo 1 bilhão de vezes. Enfim, recozimento. Recozimento é o tratamento térmico, no qual o material ele é levado a temperatura muito alta, temperatura elevada. Durante um período de tempo longo ele fica nessa temperatura, depois ele é resfriado devagarzinho. Né? É basicamente isso. No geral, o recozimento ele é realizado para aliviar tensões, né? Ou seja, agora eu vou falar os objetivos do recozimento. Ele pode ser feito para aliviar tensões, para reduzir as tensões internas que eu falei anteriormente, para diminuir a dureza, para aumentar a ductilidade, para aumentar a tenacidade ou para produzir uma microestrutura específica. Ou seja, tem vários tipos de recozimentos. Né? Para cada objetivo específico, tem um tipo específico de recozimento. Beleza? Como eu estava dizendo, diversos tratamentos de recozimento são possíveis. Né? Esses tratamentos são caracterizados pelas mudanças que são criadas, né? Essas mudanças microestruturais, como eu falei no início da aula. Mudança microestrutural ela está diretamente relacionada à modificação de propriedade mecânica. Então, se eu tenho um material, sei lá, ele é duro demais, eu quero deixar ele mais macio, o que eu faço? Eu levo um tratamento térmico para modificar a microestrutura que vai tornar ele mais macio. Beleza? Então, a gente tem que sempre saber correlacionar microestrutura, processo, que no caso aqui é o tratamento térmico, e propriedade. Esses três fatores estão sempre em conjunto. Né? Todo o processo de recozimento, independente do objetivo, ele consiste em 3 estágios, como descrevi anteriormente. O aquecimento, né? Tem o tempo de encharque, que é manter o material naquela temperatura alta. Eu tenho o resfriamento. E claro, como eu falei anteriormente, o tempo é um parâmetro muito importante nesse processo. Né? Bom, por que o resfriamento é lento nesse recozimento? Né? Aqui eu falei que o resfriamento ele geralmente é lento. Né? Falei bem que foi qual? Resfriado lentamente. Foi o que eu falei. Por que o resfriamento é lento? Como falei anteriormente, pensem comigo. Tem uma peça grande, certo? Eu vou aquecer essa peça a temperatura muito alta e deixar ela por grande tempo lá. Essa peça grande, tanto na superfície quanto no interior, ela está à mesma temperatura. Quando eu faço o resfriamento dessa peça, o que acontece? Eu tenho que controlar essa taxa com a qual a temperatura varia. Quero que vocês pensem comigo. Se eu esfriar muito rápido, a superfície ela vai esfriar muito mais rápido que o interior. Certo? Vocês podem me respondam mentalmente. A superfície ela resfria muito mais rápido que o interior. E isso é resfriar muito rápido. Se eu resfriar devagar, o interior e a superfície vão resfriar uniformemente. Então eu resfrio devagar para evitar que aconteça, que exista essa diferença entre a temperatura interior e na superfície. Né? Por quê? Porque essa diferença de temperatura do interior e da superfície é o que causa aquelas tensões internas que eu falei anteriormente. As tensões internas que podem levar o material a empenar ou a até trincar. Né? É claro que trincamento ou empenamento é uma coisa que a gente não deseja no material. Então a gente tenta sempre controlar a taxa com a qual a temperatura varia. Né? Eu até pensei no exemplo para deixar isso bem claro. Como que a gente pode fazer
esse controle, né? Esse controle de como que a temperatura vai variar, o material vai resfriar, ele é feito de acordo com o método de resfriamento que a gente escolhe. Quero que você pense numa forma. Você vai fazer um bolo. Tem uma forma que ela fica no forno lá esquentando por 1 hora. Pronto. Acabou, você tirou o bolo da forma. Você tem duas opções. Você pode deixar ele resfriando dentro do forno desligado. Ou você pode botar ele dentro da pia e encher ele de água. Qual que você acha que vai resfriar mais rápido? Ele sozinho dentro do forno ou na pia cheia de água? Ele vai resfriar mais rápido na pia cheia de água. A água vai trocar calor com a forma e vai resfriar ele mais rapidamente. Um exemplo melhor ainda. Essa forma, ela resfria mais rápido da pia ou se eu deixar ela em cima da mesa lá esfriando? Com certeza essa forma ela vai resfriar mais rápido em cima da pia. Né? O resfriamento ao ar ele é mais lento. Né? Então, quando eu falo de resfriamento lento, quando eu falo de controlar essa velocidade de resfriamento, eu falo de controlar esse método que a gente está usando. Na indústria, é claro que eu falei exemplo grosseiro aqui da forma, mas na indústria, como que a gente faz resfriamento? A gente pode mergulhar a peça em água, né, que vai resfriar muito rápido. Pode mergulhar em óleo, que vai resfriar super rápido também. Pode deixar o ar, que é o resfriamento mais lento. Né? Pode deixar esfriando dentro do forno desligado, que é mais lento ainda. Né? Que o forno está na temperatura alta. Eu desligo, até a temperatura dele baixar, demora. E a peça vai demorar a baixar junto, né, a temperatura. Então, esse controle de temperatura é feito dessa maneira. Porém, eu falei que aqui que o recozimento ele tem que ser, que o resfriamento tem que ser lento, no caso do recozimento, né? Porém, ele não pode ser tão lento. Eu não posso deixar dias ocorrendo o resfriamento, né? Ele tem que ser muito, ele tem que ser lento. Né? Outro motivo desse resfriamento ser lento é que um resfriamento lento, se o resfriamento for devagar, eu vou ter um tempo maior de recozimento. Né? E esse tempo de recozimento é importante, porque meu tempo de recozimento tem que ser o suficiente para que as transformações ocorram. Lembrando o diagrama TTT. Às vezes eu preciso de um tempo grande para a transformação ocorrer. Né? Então, esse tempo que está resfriando é o tempo que a transformação está ocorrendo. Então, esse resfriamento é crítico, é um parâmetro crítico a se controlar no caso do recozimento. Beleza? Agora, o primeiro tipo de recozimento. Recozimento subcrítico. Esse tipo de recozimento ele é usado para anular os efeitos do trabalho a frio. Ele reduz a dureza e aumenta a dutilidade. Como estava fazendo essa aula, eu lembrei que eu não cheguei a comentar muito forte o trabalho a frio. Então eu vou fazer um OBS aqui. Fiz essa observação para falar sobre trabalho a frio e trabalho a frio. Na aula de discordância, presta atenção, na aula de discordâncias, eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei na sala que um material resistente é um material que as discordâncias não se movem. Ou seja, quando a discordância ela pode se mexer facilmente, o material ele é fraco, ele não é resistente. Quando a discordância está bem presa, tem um movimento restrito, o material é resistente. Né? Então, todos os métodos que a gente tem para aumentar a resistência mecânica de um material, eles envolvem restringir a mobilidade das discordâncias. Né? Eu não quero que a discordância se mexa. Quanto mais ela se mexe, menos resistente é o material. O que é o trabalho a frio? Trabalho a frio é eu dar pancada no material. É eu deformar plasticamente o material. Eu submeto o material a grandes deformações plásticas. O que acontece quando eu submeto o material a grandes deformações plásticas? O que acontece é que, à medida que ele vai se deformando, ele vai ficando mais resistente. Né? E isso pode ser explicado através do mecanismo das discordâncias. Né? À medida que eu vou deformando o material, eu vou formando novas discordâncias. Então eu vou deformando, eu vou criando mais discordâncias. Pensem comigo, no trânsito de discordâncias dentro do material, a mobilidade é muito prejudicada quando tem muita discordância. Né? Pensem nas ruas mesmo, ruas cheias de carro.
eu consigo me mexer melhor quando tem menos carros. Né? Quanto mais carro tem, pior de se mexer. Então a lógica da discordância é a mesma. À medida que eu vou deformando o material, ele vai se tornando mais resistente. Porque eu estou restringindo o movimento das discordâncias. As novas discordâncias, elas restringem o movimento das discordâncias no geral. Beleza? Então esse é o encruamento. O encruamento a gente vai ver esse termo com muita frequência em materiais. É o material ficar mais resistente à medida que ele é deformado. Beleza? E como resultado, um material muito resistente, ele é duro e ele é frágil. Beleza? Então uma coisa que a gente tem que perceber é isso, que o material encruado ele vai ser duro e frágil. Né? Frágil, quando eu falo frágil, vocês pensem, baixa ductilidade. É isso aí. Então esse recozimento subcrítico, o que ele faz? Ele quer anular esses efeitos de trabalho frio. Né? Ele anula esses efeitos. Né? O material que ele está encruado, que ele sofreu trabalho frio, ele está muito duro e é muito frágil. Ou seja, quando eu faço esse recozimento subcrítico, ele perde a dureza e perde essa fragilidade. Ele se torna mais dúctil. A gente usa esse recozimento subcrítico quando a gente quer que o material se torne dúctil. Né? Recozimento, no geral, é um tratamento que torna o material mais dúctil. Né? Então, em muitos livros, muitas questões, até em concursos, vocês podem te perguntar qual é a diferença de um material encruado para um material recozido. O encruado ele é duro e frágil. O recozido ele é dúctil e de baixa dureza. Beleza? E são opostos. Né? É engraçado que aqui em materiais, a maioria dos métodos que a gente faz para aumentar a resistência mecânica, ele implica na redução de dutilidade. Então, quanto mais resistente, mais duro ele vai ser e mais frágil ele vai ser. Vocês podem perceber isso com o tempo aí. Prestem atenção nisso. Então, o recozimento subcrítico ele é realizado quando eu quero tornar o material mais dúctil, quando eu quero que ele seja capaz de suportar grandes deformações plásticas. Esse tratamento térmico vai permitir a recristalização. Né? Recristalização é um termo novo para vocês aqui. O que é recristalização? De maneira até grosseira falando. Eu tenho a temperatura X, que a gente chama de temperatura de cristalização, que é a temperatura que se eu levar algum material nessa temperatura, eu vou começar a formar novos grãos de material. Os grãos velhos vão ficando para trás e vou formando novos grãos. Esses grãos eles são livres de tensão, como se fosse um material novo sendo formado ali. Né? São grãos livres de tensão. Né? E esses grãos são grãos que eles começam pequenos e vão crescendo com o tempo. Né? É aquela ideia que eu falei anteriormente. Eles nucleiam e depois crescem. Foi a aula passada. Então, eu vou nuclear novos grãos. Né? E essa questão da recristalização é importante porque muitas vezes as propriedades mecânicas estão ligadas ao controle do tamanho do grão. Então, quando eu estou sofrendo a recristalização, eu consigo controlar o tamanho do grão. Né? É outra utilidade do tratamento de recozimento. Beleza? Essa recristalização acontece para todo material. Todo material tem uma temperatura de recristalização. Né? É claro que é diferente de material para material. Não há uma temperatura específica para todos. Né? O aço tem um, alumínio tem outro, cobre tem outro. É a temperatura que se eu passar dela, os grãos vão resetar os grãos, falando grosseiramente. Como se eu criasse novos grãos ali do nada. Beleza? É a nova formação dos grãos. Então é isso aí. Como o recozimento crítico ele é feito a uma alta temperatura, essa temperatura geralmente é acima da temperatura de cristalização e além de tornar o material mais dúctil, acontece isso que eu estou falando, que é o controle do tamanho final do grão. Bom, agora eu também tenho a questão do recozimento para alívio de tensões, que muita gente escreve isso aí como TTAT, que é Tratamento Técnico de Alívio de Tensões. Vamos lá. Olha o nome do tratamento. Recozimento para alívio de tensões. O que esse tratamento faz? Reduz as tensões, remove as tensões. Como eu falei, tem N motivos que podem causar tensões residuais do material. Deformação plástica, resfriamento não uniforme, até transformação de fase pode causar
tensão interna, né? Essa tensão interna é nociva, é danosa ao material. Eu não gosto das tensões internas, quero tirar elas de lá. E como que eu tiro? É através desse recozimento, né? As tensões internas são removidas através do recozimento para alívio de tensões. A peça ela vai ser aquecida a temperatura tal, vai ser mantida nessa temperatura por tempo suficiente para chegar à temperatura uniforme, e finalmente vai ser resfriada ao ar até a temperatura ambiente. A temperatura para esse tipo de recozimento é em geral mais baixa do que para outros tipos de recozimento, né? Então, o único resultado aí desse tratamento é realmente o alívio de tensões. Beleza? Então, a gente tem o recozimento subcrítico, que é mais voltado para aumentar a ductilidade, que é para remover o efeito do encruamento. E eu tenho o recozimento para alívio de tensões, que é para aliviar as tensões, como o próprio nome já diz. Eu tenho esse recozimento pleno também, um outro tipo de recozimento. Esse tratamento é mais específico, ele só serve para aços, recozimento pleno. Ele é um tratamento que é feito em aços que vão sofrer grandes deformações plásticas durante algum processo de fabricação. A gente não viu o processo de fabricação ainda, isso fica aí para o semestre de 2020/2, que só Jesus Cristo sabe quando começará. Mas pense comigo, pense numa latinha de refrigerante. Para fabricar aquela latinha, eu tenho que deformar a chapa e colocar naquele formato, certo? Depois eu faço, enfim, outros processos aí, mas o processo básico é deformar uma chapa e colocar ela naquele formato, né? Para eu colocar a chapa naquele formato de latinha, eu tenho que fazer grandes deformações plásticas ali, né? É claro que aquilo não é aço, aquilo é um alumínio, é outra coisa. Mas a ideia aqui é que todo o processo de fabricação que envolva um material metálico envolve também deformação plástica. E lembre comigo, o material dúctil é o que deforma muito plasticamente. O material frágil é que não deforma plasticamente. Então, o meu material, para sofrer essas deformações, ele tem que ser dúctil. Para passar por um processo de fabricação, o material tem que ser dúctil, né? Então, tem alguns casos que eu tenho que usar alguns aços, né? Eu tenho que fazer com que esses aços passem por processo de fabricação. Para fazer isso com os aços têm que ser dúcteis, né? E para torná-los dúcteis, eu faço recozimento pleno. Recozimento pleno torna o material muito dúctil, né? O que consiste esse tipo de recozimento? Eu aplico a temperatura alta o suficiente para formar austenita. Então eu resfrio no forno desligado, ou seja, a uma baixíssima taxa de resfriamento. É como se, grosseiramente falando, como se eu fizesse um bolo, tirasse a forma, tirasse o bolo e desligasse o forno e deixasse a forma resfriando dentro do forno desligado. Demora muito tempo para resfriar e chegar à temperatura ambiente. Beleza? Então a característica mais importante aí do recozimento pleno é essa baixíssima taxa de resfriamento. O objetivo desse tratamento é tornar o material dúctil. Como é um aço, como eu falei, recozimento pleno serve só para aço, a gente consegue prever que o produto microestrutural, a estrutura final, depois desse recozimento, vai ser a perlita grossa, né, que é muito macio e dúctil. Como eu falei que o tempo de resfriamento de um material recozido, que sofreu recozimento pleno, é muito lento, a gente sabe que esse procedimento vai demorar muito tempo, vai demandar tempo, vai ser demorado, né? Mas como resultado eu vou ter uma estrutura perlítica, grosseira, com grãos pequenos, com uma estrutura uniforme de grãos, né? Então, essas características finais de recozimento pleno. Então, eu tenho recozimento subcrítico, cujo objetivo é remover os efeitos do encruamento. Eu tenho um recozimento para alívio de tensões, cujo objetivo é aliviar as tensões. E eu tenho recozimento pleno, esse daí é só para aço, que é para tornar o material muito dúctil. Ele se torna dúctil através da formação de uma microestrutura perlítica,
cria uma perlita grossa ali. Que a perlita grossa, eu recomendo que vocês assistam a aula passada, porque eu expliquei isso lá. Outro tratamento que pode ser realizado aí, que a gente considera que é um recozimento, a gente chama de esferoidização ou coalescimento. É específico para os ácidos também. Né? O objetivo desse tratamento é formar uma estrutura de sementita globulizada. Eu falei dessa estrutura na aula passada, se não me engano. Ou esferoidizada, né? Ou seja, que é aquela sementita que está naquele formato mais de esfera. A característica da sementita globulizada é que ela tem ductilidade muito alta e é pouquíssimo dura. Esse é o objetivo de ter a sementita globulizada. Os ácidos de sementita globulizada têm ductilidade muito alta e dureza muito baixa. Se eles são muito dúcteis, eles são deformados com facilidade. Eles sofrem grandes deformações plásticas. No tratamento de esferoidização, né, ele é feito de várias maneiras diferentes. No livro do Callister, que é a nossa referência bibliográfica aqui, eles explicam essas maneiras. Eu não acho relevante comentar isso agora aqui. E a taxa na qual se forma a sementita globulizada depende muito da microestrutura, que está escrito errado, previamente existente. Então, se eu tenho uma microestrutura, sei lá, perlítica, a taxa com qual vai se formar a sementita globulizada é uma. Se tem uma estrutura ferrítica, vai ser outra, e assim por diante. Beleza? Então, aqui eu não posso falar que tem uma receita de bolo que serve para todos. A esferoidização ela possui diferentes métodos de ser realizada. É importante destacar, né, que existem também outros tipos de recozimento. Né? Eu tenho outros tipos de tratamentos de recozimento. Os vidros podem sofrer recozimentos, né, por exemplo, mas é um outro tipo de tratamento. Né? Aí não tem nada a ver com os metais. Né? Ferros fundidos podem ser recozidos. Eu acho que comentei ferros fundidos com vocês. Ferros fundidos eu só comentei mesmo, né? Que são os materiais que eles estão escondidos naquele diagrama ferro-carbono. Né? Aquele diagrama de fase ferro-carbono. Que é que tem alto teor de carbono. Né? Acima de 6,7, se não me engano. Né? Então, como tem alto teor de carbono, eles estão mais à direita do diagrama. Né? Não aparece para vocês. Em diagramas mais completos pode aparecer. Bom, é isso aí, então, recozimento, acho que eu falei tudo, né? Esferoidização. Recapitulando, então, eu tenho recozimento crítico, cujo objetivo é eliminar os efeitos do encurvamento. Eu tenho recozimento para alívio de tensões, cujo objetivo é aliviar as tensões. Eu tenho recozimento pleno, que é só para aço, né? Que é recozimento que visa aumentar a ductilidade. Eu tenho um recozimento cujo objetivo é fazer a esferoidização, que é criar uma estrutura de sementita globulizada que é muito dúctil. Beleza? Aqui eu falei um pouco da tal da coalescência, né, no térmico de esferoidização, no qual existe uma coalescência de sementita para formar partículas esferoides. Né? Coalescência, agora eu não estou lembrado a definição exata, né, no dicionário que é esse termo, mas nada mais é o que ele quer dizer aqui, gente, que está formando, está se unindo para formar a sementita esferoidita, né, que é a sementita globulizada. Então não se preocupem com essa palavra. Aqui está esferoidização com coalescimento, mas não se preocupem. Foca só na esferoidização, que é produzir uma estrutura de sementita globulizada. O recozimento é isso aí. Bom, normalização. Vamos lá. O tratamento de normalização ele também é específico dos ácidos. Importante isso, tá, gente? É importante a gente perceber o que é específico de aço, o que é e o que serve para o material. Tem o objetivo de reduzir o tamanho médio dos grãos e produzir uma distribuição de tamanhos dos grãos mais uniforme e desejável. Então, o objetivo desse tratamento é reduzir o tamanho médio dos grãos.
né? Dos grãos, né? Dos grãos é meio complicado. Aqui isso pode estar um pouco... Você deve estar se perguntando, tá, o que vai adiantar eu diminuir o tamanho do grão? A redução do tamanho do grão, ele aumenta a resistência mecânica do material, né? Isso a gente vai ver, na próxima quinzena eu vou comentar um pouco sobre isso. Tem alguns métodos que a gente utiliza que servem para aumentar a resistência do material, né? Dentre esses métodos estão esse refino do tamanho do grão, essa redução do tamanho do grão, né? Quando o grão é menor, eu tenho mais obstáculos para a mobilidade das discordâncias. Eu falei isso na aula também. Quem prestou atenção deve lembrar. De fazer 18 anos que eu falei isso, né? Então, veja bem, quando eu reduzo o tamanho do grão, eu estou aumentando a quantidade de obstáculos para discordâncias. Então, o material, aquela discordância, vai ter mais dificuldade de se movimentar. Quando eu tenho uma discordância que tem dificuldade de se movimentar, eu tenho um aumento na resistência mecânica do material. Então, a normalização ela age no sentido de reduzir o tamanho de grão para aumentar a resistência mecânica. Essa questão do refino do grão é importante também, porque o único meio de aumentar ao mesmo tempo ductilidade e resistência mecânica é através dos refinos de grão. Beleza? Então a normalização é importante nesse sentido. O que é a normalização? Aquecer a língua a temperatura suficientemente alta para formar austenita, que é o processo de austenitização, seguido de um resfriamento a ar. Resfriamento a ar é um resfriamento um pouco mais lento, né? Esse tratamento de normalização geralmente ele é feito anteriormente à têmpera. Têmpera vai ser o próximo tratamento térmico que eu vou falar. Beleza? Normalização, um slide de normalização, dá para explicar bem o tratamento. Então, quando vocês olharem normalização, sei lá, em algum concurso, em alguma prova, tem que associar na hora. Refino de grão. Redução do tamanho médio dos grãos. Beleza? Bem simples isso. Só pro aço, tá bom, gente? Só pros aços. Normalização. Bom, gente, eu vou continuar aqui então. Vamos continuar aqui então com a têmpera e referimento. Para continuar, eu só queria destacar, gente, que eu estava incomodado que eu tinha me dado um branco sobre o que era a coalescência e é realmente a junção, né? Quando eu formo sementita mobilizada, eu estou juntando várias partículas sementitas para formar uma na forma de esfera. Então, quando fala de coalescência, a gente fala de junção. Desenvolver muito esse termo de coalescência, eu não sei se faz essa matéria esse período, mas soldagem. E soldagem onde, pelo menos comigo, foi a primeira vez que eu vi sobre coalescência, tá bom? Coalescimento é junção, beleza? Estava me incomodando que eu dar esses brancos, esquecer as coisas assim, ainda mais no meio da aula, né? Mas em vez de apagar e voltar, eu vou seguir adiante. Vamos lá. Têmpera e revenimento. A têmpera ela consiste de um aquecimento seguido do resfriamento muito rápido, de maneira a produzir uma estrutura martensítica no material. Gente, têmpera é o tratamento térmico, talvez seja o mais famoso, mais falado de todos, pra gente, né? Pro aço, né? Lembrando que esse é um tratamento pro aço. O que é a têmpera? Eu aqueço o material até a temperatura alta, depois eu resfrio esse material muito rapidamente, né? Lembrando que o cozimento, ainda mais o cozimento pleno, é um resfriamento muito lento. É um procedimento que demora muito tempo. Aqui o resfriamento ele é super rápido. Quando eu faço resfriamento muito rápido, eu produzo a estrutura martensítica, produzo martensita. Aí você deve se perguntar, o que é martensita? Você tem que voltar à aula passada, porque eu já falei muito da martensita. Então, a martensita é uma estrutura dura, frágil, ela é formada através da transformação atérmica, adifusional. A estrutura que era CFC, ela se torna TCC. TCC é tetragonal compacta, na verdade. Ela se torna tetragonal. É como se meu cubo ele se estendesse em uma direção só. É TC, né? Não, perdão. É TCC é tetragonal de corpo centrado. Isso aí. É uma tetragonal compacta também. É como se tivesse uma CFC, uma CCC ou CFC, uma estrutura cúbica, sofrendo um alongamento em uma direção só. Eu quero o cubo, então ele está crescendo
transformando apresentando uma estrutura hexagonal. Falei muito da estrutura martensítica na última aula. Se tem alguma dúvida, voltem lá. Está tudo gravado, então vocês podem simplesmente voltar na aula, clicar lá e continuar a visualizar. Então, têmpera, o que é têmpera? Aquecer e resfriar muito rápido. Inclusive no laboratório, o pessoal de ensaio de materiais, eu pretendia fazer isso. Né? Eu tenho umas amostras de aço lá. O que eu ia fazer? Eu ia botar no forno aquecer. Eu nem controlar a temperatura, às vezes. Só aquecer a temperatura bem alta. Deixar até ficar bem vermelha a peça, né? Peça pequena costuma ficar bem luminosa, rápido. Pegar aquela peça e mergulhar ela na água. Mergulhar na água, ela está resfriando muito rápido. A gente vê que quando a gente mergulha uma coisa muito quente na água, a água que já entra em contato primeiro já evapora até que a peça ela esquenta um pouco a água, mas a água ela esfria muito mais a peça. Tem um equilíbrio térmico, né? Então é isso. Têmpera é aquecimento seguido de resfriamento rápido para produzir a martensita. É importante lembrar de destacar isso aqui. A têmpera só funciona em peças, em aços que possuam alto teor de carbono. Alto teor de carbono. Alto teor de carbono dá para fazer têmpera no aço. Beleza? Novamente, o objetivo é a produção da estrutura martensítica. Eu quero transformar a estrutura, seja ela qual for, em martensita. Beleza? A martensita, como a gente já viu na aula passada, ela é dura, frágil e de baixa tenacidade. Ou seja, alta dureza, baixa dutilidade, tenacidade. Baixa utilidade e tenacidade. Beleza? Isso aqui é muito importante. A têmpera ela só pode ser usada em peças de alto teor de carbono. Dentro da indústria, dentro da parte técnica, a gente tem algumas nomenclaturas que a gente costuma utilizar. Por exemplo, vocês podem se deparar, não sei se já falei isso antes, com o termo aço doce. Né? Aço doce não é aquele aço que tem gosto de bala. Não, não é isso. Aço doce é aço de baixo teor de carbono. Baixíssimo teor de carbono. Beleza? Gente, tem aço doce, mas não tem aço salgado. O alto teor de carbono não é salgado, não. A gente tem a nomenclatura de aço doce. Aço doce, aço de baixo teor de carbono, ele não serve para fazer têmpera, porque tem baixo teor de carbono. Precisa de aços com alto teor de carbono. Beleza? Então, essa é a ideia da têmpera. Como falei, aquecimento a alta temperatura. Eu mantenho o material nessa temperatura durante o período de tempo, né, para uniformizar o aquecimento, para que a superfície e o interior estejam na mesma temperatura. Então a peça ela vai ser resfriada de uma vez só, usando jatos de ar, água ou óleo. Como se eu tirasse do forno e imediatamente botasse dentro de um pote cheio de óleo ou cheio de água para reduzir muito rapidamente essa temperatura. O produto final é a martensítica, que é frágil, né? É dura, mas é muito frágil. Né? E por ser muito frágil, geralmente a martensita por si só ela não tem aplicação. Né? Então você para pensar, poxa, mas por que o pessoal fez isso então? Por que resolveu fazer têmpera nesse aço? Você vai criar uma estrutura frágil. Né? É porque a têmpera geralmente ela não vem sozinha. Como o título já diz, após a têmpera vem o tratamento de revenimento. Esse revenimento tem o objetivo de fazer o seguinte: aliviar os efeitos negativos da têmpera. Né? A têmpera traz alguns efeitos negativos, né? Como a fragilidade, a baixa tenacidade. A têmpera causa tensões internas na peça, como eu falei no início da aula. Resfriamento muito rápido vai gerar tensões. Né? Então, a têmpera tem esses problemas. E é por isso que a gente geralmente utiliza a têmpera aliado ao revenimento. Logo após a têmpera, a gente faz o revenimento. O que é o revenimento? É o tratamento térmico que auxilia e que reduz os pontos negativos da têmpera. O revenimento é um tratamento aplicado em aços temperados com o objetivo de reduzir sua fragilidade. Ou seja, vai tornar o material mais dúctil, tornar o material mais tenaz, né? E vai reduzir as tensões internas. Então, o revenimento é como se fosse uma pequena correção na têmpera. Né? Por outro lado, a martensita, né, normal, pura, ela é muito dura. A martensita revenida, ela perde um pouco dessa dureza, mas ainda assim tem uma dureza bastante elevada.
O que é o revenimento? Aquecer o material até uma temperatura relativamente baixa, entre 250 e 320 graus. Então resfriar até a temperatura ambiente. Né? Eu aqueço o material até essa temperatura, deixo ele nessa temperatura por um tempinho, então resfrio. Beleza? Então esse é a têmpera revenida. Têmpera e revenimento. Tranquilo? Bom, hoje a aula que eu falei que seria super curta, realmente foi super curta. 40 minutinhos aí, deve ser até mais ou menos por aí. Falamos então de recozimento, normalização, têmpera e revenimento. Beleza? Essa foi a primeira aula, foi mais a introdução aí de tratamento térmico. Na semana seguinte eu vou falar o restante da aula, falar dos outros tratamentos. E é isso aí. Eu quero passar um dever de casa para vocês. Eu não sei se vocês estão assistindo essas aulas, eu espero que vocês estejam. Um dever de casa entre aspas. Tentem correlacionar esses tratamentos que eu tenho falado aqui com aquelas curvas TTT que eu mostrei na aula passada. Beleza? Tentem fazer isso, porque o nosso exercício número 7, né? 7, vai ser exatamente sobre isso. Beleza? É isso aí então. Até a próxima aula. Até semana que vem. Tenha uma boa semana. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, entre em contato. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.